Ei, gente, tudo bem? Boa noite para vocês. Muito obrigado pelo carinho, por nos receber na sua casa mais uma vez. Um abraço a você, a toda a sua família, tá? Neste sábado especial, que já é praticamente Semana Santa, vem feriado aí para frente, né? Tudo de bom para vocês. Hoje o programa é muito especial, viu? Recebemos um jovem prefeito aqui da região metropolitana, Sargento Rodolfo. Ele que é prefeito, assumiu há pouco tempo lá na nossa querida Sabará. Tudo bem, Sargento Rodolfo? Valeu, Carline, obrigado, né? Obrigado a todos que estão nos vendo, nos ouvindo. Gostei do jovem, hein? Jovem. Já virei mais seu amigo agora. Você está com quantos anos, Rodolfo? 39. 30, você é um menino. anos. Agora, Sargento Rodolfo, você não está mais de farda, né? Você prestou um trabalho aí violento, você é um operacional violento aí do 61? 61 do 61, do batalhão. Um abraço a galera aí Abraço. do 61. Agora, como prefeito, você continua usando a patente, Sargento Rodolfo? Continua, né? O que o pessoal me reconhece na cidade. Fiquei 21 anos lá na corporação, né? Prestando um bom serviço aí. O 61 lá presta um serviço de excelência, né? Um abraço a todos os nossos companheiros lá do 61. Te orgulha essa formação militar? Muito, me orgulha muito, né? A polícia, ela molda a gente, né? Para essa organização, planejamento estratégico que a gente tem, que a gente traz para cá também para o lado público, né? Enquanto gestor. Isso ajuda muito para a gente poder dar um direcionamento melhor para as efetividades. Os principais problemas das cidades do Brasil, segurança pública. Como militar, você tem mais facilidade de buscar uma solução? Ou você já tem um milagre pronto aí que você pode anunciar? Nada tem milagre pronto, né? Mas acaba que a gente, como militar, você já tem uma noção do aspecto ali, do que é necessário, do que a gente consegue realizar enquanto prefeito lá na cidade e também das parcerias que a gente busca fora, né? Tanto com o ente público quanto também com o ente privado, para fortalecer a segurança. Como você falou, é um dos principais problemas, né? Que é aquela tríplice, né? Saúde, educação e segurança. E a segurança aí no dia a dia das pessoas, fortalecimento da Guarda Municipal, a gente já vai começar agora, né? Já teve o concurso. Já vamos colocar mais 44 novos guardas municipais na cidade, um total de 80 que queremos ter. E aí remodelar ali estratégias para poder o pessoal ver a visibilidade, ter a visibilidade do guarda mais presente no dia a dia. Fundamental, né? O ostensivo preventivo, né? Exatamente. O principal problema de segurança de Sabará é o quê? Furto, roubo, é o quê? Na verdade, em Sabará, não é só a questão de furto ou roubo, né, os crimes violentos, mas é o que às vezes incomoda a sociedade. Esses furtos aí, às vezes continuamente, por pessoas que cometem sempre os mesmos delitos, que é importante não só a atuação preventiva da polícia, como também a ação conjunta com demais entes, como o Ministério Público e Judiciário, para que aquela pessoa saia de circulação ali e ela não cometa, né, novamente, seja reincidente ali. Então, esses, às vezes, é o que mais incomoda as pessoas ali. Em relação a crimes violentos, a gente teve uma melhora significativa durante esses anos. Falar em atuação conjunta, me surpreendeu positivamente recentemente, quando num sábado, você e o prefeito Álvaro Damião, de Belo Horizonte, resolveram aquela herança do Castanheira, lá naquela estrada, aquele terrão, aquele ônibus, aquela poeira, aquele inferno, que é um trecho não muito grande, mas que Sabará empurrar para BH, BH fala, não é problema de Sabará, Sabará é problema de BH. Vocês chegaram num acordo, né? Pois é. Vocês estão asfaltando lá mesmo? Ou foi só o lançamento? Não, já está passando a fresa, está fresando, né? Já nesse início, pelo menos, já acaba com aquela poeira que era sistemática, né? Eles brincavam horrível lá da poeirinha do ônibus 9030, que ficou famoso, roda aqui, cheio de poeira. E antigamente, como é que era, Carline? Era um empurra-empurra. BH mandava para Sabará, Sabará para BH, e aí nós entramos ali naquele consenso, não tem que empurrar nada, a gente está ali para resolver problemas, é em conjunto que a gente faz isso, e a gente já está fazendo ali. O BH veio com material e Sabará com a mão de obra, nossa mão de obra já está lá a todo vapor. Mas como é que foi assim? Você ligou e falou assim, ô Álvaro, você que vai pagar, eu que vou pagar, você que paga, porque a gente fica aqui, cidadão, a gente paga imposto, aí fica um empurrando para o outro. Dá para resolver, então, um ligando para o outro? Dá muito. Mas quem que está pagando a conta? É em conjunto, né? Rachado mesmo? A mão de obra, a material com BH e mão de obra Sabará. A gente entrou nesse consenso. Um cede numa parte, outro cede em outra, age em conjunto para poder dar essa melhoria ali na área do Castanheiros, que sempre, você falou isso aqui, né? Sempre foi traumático, né, Carlinhos? Todo dia reportagem na televisão, sempre foi. E ali é muito esquecido, né?
por ser divisa e um jogar para o outro, sempre foi muito esquecido. Você tem outra assim parecido com Nova Lima. A gente tem Como é que chama? aquela estrada velha de Nova Lima. Aquela estrada ali, Carlinhos, vou te falar, ali tem 10 anos que já anunciaram que assaltou, depois já anunciou que assaltou de novo e nada. Você vai empurrar para Nova Lima, para o João Marcelo? Não? Eu e o João já estamos conversando, já tem notícia boa daqui a pouco ali sobre isso. Vocês vão pavimentar aquela estrada? Já tá. Nova Lima e Sabará? Nova Lima e Sabará. Rapaz do céu. E você vai pôr pedágio também, que agora está na moda? Não tem pedágio não. Não vai ter pedágio? Não, tem pedágio não. O que aconteceu ali? Foi municipalizada aquela estrada. Então, agora já é competência do município. Depois que acabar as obras ali, ela volta de competência do Estado. Então, municipalizou para quê? Para facilitar dos prefeitos realmente agirem de forma mais rápida. Então, pegou a responsabilidade para a prefeitura, para poder fazer as ações e atuações, e aí, posteriormente, acabou, volta para o Estado. Mas ali a gente vai conseguir fazer aquilo ali. Rodolfo, vamos pular para o turismo agora, para a fé. Sabará tem os maiores tesouros, né? Religiosos do nosso estado, patrimônio histórico maravilhoso. O que vocês estão oferecendo para os munícipes e também para os turistas que estão indo a partir de amanhã para Sabará? Bom, Carlinhos, essa semana, né, a Semana Santa, como você falou, é muito tradicional em Sabará, né? Sabará aí como a cidade histórica mais próxima da capital, tem aí uma grande possibilidade de angariar esses turistas, esses visitantes. Nós temos uma comissão montada lá da Semana Santa, né? E nós temos ali 3 pontos cruciais que acontecem em Sabará. O primeiro é a Matraca, que é uma das poucas cidades que ainda se mantém a tradição da quinta para a sexta. Lá a gente tem a Matraca, né? Pela madrugada. 5 horas da manhã, né? E acorda 3 horas da manhã. E acorda todo mundo. Mas é bonito. Mas já é característico. Emocionante. É emocionante. E aí o outro ponto é a procissão, né? É a encenação da Sexta-feira da Paixão, que é no Centro Histórico. E o outro ponto, que é em General Carneiro, é a da Ressurreição. Tem também uma encenação. Então, são pontos ali que se mantêm tradicionais, que poucas cidades ainda têm e que a gente consegue angariar ali muito turismo, né? E esse ano também a gente está na rota do Estado da questão da Semana Santa. Muito legal esse projeto. Muito legal. Então, isso daí favorece muito cidades históricas como a nossa para poder receber esse público que vem, né, do exterior, que vem de outros estados, para poder nos conhecer nossa cultura, nossa tradição. E aí, Carlinhos, Sabará é uma das únicas cidades históricas que tem todas as fases do Barroco. Não tem sabia. todas as fases do Barroco. Que barato. Então, a gente é uma das únicas cidades. Então, olha só que bacana, né? A gente tem um patrimônio histórico ali, cultural, fortíssimo, né? E a gente precisa de difundir isso para as outras pessoas. É o que a gente está fazendo aqui, né? Lógico, que vocês conheçam a nossa cidade, né? Porque acaba que fica muito aquela coisa de Ouro Preto, Mariana, Tiradentes. E Sabará ficou muito tempo perdido em todos esses anos. De mostrar o que a gente tem de bom, o que a gente tem de cultura, o que a gente tem de arte, né? O que a gente tem de patrimônio histórico. Então, a nossa função é essa, de mostrar para você que está nos vendo e nos ouvindo o quanto que a gente tem de beleza na cidade. E você tem rede hoteleira para receber esses turistas ou o pessoal fica em BH e vai para lá? Pois é, nesse primeiro momento, a gente não tem a rede hoteleira. Para você ter uma ideia, é o meu primeiro mandato, né? Só estou com 3 meses de mandato e se identificou isso. A gente tinha um hotel lá na cidade, que o hotel fechou, hoje ele virou sala comercial, para você ter ideia do tanto que a gente tinha problema com não cuidarem do turismo. Então o hotel fechou, temos ali 3 pousadas que ainda se mantêm vivas, mas né, meio que, digamos, cambaleando. Então a gente tem que reestruturar a nossa rede hoteleira, obviamente, para poder receber com muito carinho, com muito cuidado, aí, com muito amor o turista. Mas no primeiro momento precisamos dele conhecer a nossa cultura, a nossa arte e concomitante com isso a gente vai fortalecendo. E uma coisa que me chamou a atenção, Carlinhos, a gente foi em Portugal, né, mês passado. Você esteve na Feira de Turismo agora, mês passado. Uma das únicas cidades de Minas que estivemos lá presentes. Levamos nossos produtos de jabuticaba, que você já me falou. Eu já ia falar no assunto. Já me cobrou jabuticaba aqui, que falar com você viu, né, a jabuticaba foi eleita a melhor fruta do Brasil e a 11ª do mundo. Segunda melhor do mundo e ninguém sabe o nome da primeira. Exato. Segunda melhor do mundo. Então virou a primeira, né? Pergunta aí, qual é a primeira, ninguém sabe. Então virou a primeira. Ué. E aí a gente foi lá, e aí a gente esteve lá
com o dono do Vila Galé, que vai inaugurar. O Jorge, presidente internacional da rede Vila Galé. É isso aí. Estará aqui no mês que vem inaugurando um Ouro grande Preto. hotel lá em Ouro Preto. E aí eu perguntei para ele, falei assim, Jorge, mas o que aconteceu? Sabará é mais perto da capital, é mais perto do aeroporto, é perto de tudo. Por que você foi para Ouro Preto? Não sabia. Ele falou assim, onde que é Sabará? Viu? Então isso me chamou muita atenção. Eu falei assim, poxa, eles não conhecem Sabará, a gente precisa de mostrar Sabará para o mundo. E aí ganhar oportunidades igual foi para Ouro Preto. Por quê? Porque o marca é de Ouro Preto. Agora nós precisamos de fazer isso com Sabará. E aí, hotel você vai dar um jeito, está construindo, está divulgando. E a jabuticaba, que é a grande paixão. Todo mundo fala Sabará, fala de jabuticaba. Bom demais, né? Cara, festa maravilhosa. É o melhor do planeta, aquele negócio, né? E os derivados? Quando eu era magrinho, eu estava em outra emissora, eu ia fazer reportagem lá, gravei várias vezes em cima do pé, alugava o pé, trepava no pé, né? Hoje em dia já não dá mais para subir no pé, então a gente faz a reportagem no chão mesmo, né? Mas assim, a gente... fruta maravilhosa. Maravilhosa, aquilo ali atrai olhares ali para a cidade muito grande, né? Mas assim, para você ter uma ideia, o festival nosso é patrimônio imaterial, o festival virou patrimônio imaterial. Qual é o festival mesmo? Novembro... O final de outubro, novembro, aquela época ali da jabuticaba. Então a nossa ideia é investir muito nisso, né? Hoje, pra você ter uma ideia, antigamente era isso. Você chegava em Sabará, vou alugar um pé de jabuticaba, né? Isso mesmo. Você alugava e ficava chupando lá no pé direto. Hoje não. Hoje a gente já não tem isso lá, não foi investido. A gente não tem mais essa... Não tem mais isso. Isso era muito legal. Muito legal. Nós temos a ideia agora de, junto com a associação, as Prodejas, né, e demais produtores, a gente montar ali uma área, tipo uma fazenda da jabuticaba. A gente já plantar ali os pés de jabuticaba e criar uma fazenda de jabuticaba em Sabará. E aí fazer o festival lá dentro? Não, a festa não, lá não, dentro não, ou não? Não ou dá. para visitação? Para visitação, né? Para o pessoal ir manter aquela tradição de lá. E aí já vai tomar o licor, já o doce, a geleia, que é delícia. É maravilhosa aquele negócio. Você não trouxe para mim jabuticaba, né? Não sou bobo, não. Falei para você, não você trouxe? tem que ir lá ver a gente. Então tá lá vou guardadinho. acabar com o programa. Não trouxe jabuticaba, eu vou encerrar o programa. Tá guardadinho para você. Você vai ter que visitar Sabará, eu vou visitar. Nós vamos encerrar o programa aqui na TV Alterosa para todo o estado, agradecendo o seu carinho, a sua presença. Mas aguenta aí, vocês também. Estamos indo agora para um bloco exclusivo no canal do YouTube do Portal UAI. Corre para lá e deixamos aqui o nosso abraço da TV Alterosa para vocês. Até a próxima semana. Obrigado, prefeito. Estamos de volta com Em Minas agora, aqui com exclusividade no YouTube do Portal UAI. Continuamos com o prefeito de Sabará, Sargento Rodolfo. Tropa de elite, ô Sargento Rodolfo? Rapaz, tô aprendendo com o Renatão aqui, né? Renato Rios Neto. A casa vai cair. A casa Alterosa alerta de segunda a sexta com o Eduardo Costa na Alterosa. É isso aí. Agora você como prefeito, você não pode deixar a casa cair, não. Não, lá não tem não, lá é ordem. Lá o pessoal lá já sabe, né? A nossa postura lá é uma postura aí de incisiva, uma postura que mantém a ordem ali na cidade. Já tivemos aí alguns fatos, até mesmo agora, do patrimônio histórico. Eu ia te perguntar agora, anotei aqui o trem do Chafariz lá. Do Chafariz. Que você está falando, a gente falou de patrimônio histórico na TV Alterosa. Foi um rapaz que depredou aquele chafariz. Aquele chafariz tem 200 anos, não tem? Quase 300 anos. 300 anos? É mais velho que eu. Quase igual nós dois juntos. Quase 300 e depredou anos. O chafariz? Depredou o chafariz. Vocês prenderam o rapaz? Como é que foi? Já, como não foi flagrante, né, mas já foi identificado, e eu dou os parabéns à Guarda Municipal, o nosso secretário de Segurança lá chegou na hora, né, descobriu os fatos, já procurou as imagens, a Guarda Municipal conseguiu identificar, passou para a Polícia Civil, e a Polícia Civil já está na investigação já. Como não é flagrante, ele não vai preso, né? Mas, com certeza, a Justiça vai tomar. Mas já foi identificado? Já foi identificado. Foi ouvido? Já foi ouvido. E foi solto, né? Foi solto. Porque no Brasil, quem comete algum ato de vandalismo ou assassinato fica solto. E o pior de tudo, um patrimônio histórico dessa magnitude, né? Para alguns, né, não tem noção de um biquinho daquele, o quanto que vale, né? Não de valor somente, mas de sentimento, de pertencimento, que o chafariz ali, Carlinhos, ele tem um pertencimento ali na cidade, tem muita conexão com aquilo. Tem que mudar muita coisa, né?
Se fosse em qualquer lugar do mundo, um patrimônio deste quilate, a pessoa seria presa em flagrante, exposta, né? E aí fica aqui, mas em tal lugar na Europa é assim. A hora que acontece aqui não prende. Não prende, é isso aí. Incentiva, né? Incentiva. O que vai impedir ele de fazer de novo? Exatamente. Não teve correção, né? Me diz uma coisa, como é que tá lá? É Museu do Ouro que vocês têm lá? Museu do Ouro. Tem dois, acho que é a Casa Borba Gato e o Museu do Ouro? Isso. Que estava num processo lá, Exatamente. dependendo do governo federal, de restaurar, de abrir. Como é que... Detalha pra gente como é que está a situação. Então, o que acontece? Inclusive, eu, com 14 anos, trabalhei no Museu do Ouro. Eu trabalhava no Museu do Ouro, eu traduzia livros antigos lá. Eu estudava de manhã, trabalhava no museu à tarde e fazia cursinho à noite. Que barato, cara. E o que aconteceu com o Museu do Ouro? Já estava aí desde a pandemia, tinha fechado, né? Fechado. Fechado. E aí, depois da pandemia, voltou e por cerca de 6 meses, depois fechou de novo, com a questão estrutural. E quando a gente entrou na gestão, eu falei... Mas tá perigando cair? Tá. Gestão, questão estrutural, o cara fala, não, tá perigando cair. Outro prédio, centenas de anos. É isso aí. E aí, o que eu identifiquei lá? Quando a gente entrou na gestão, eu falei assim, poxa, é um patrimônio também aqui da cidade, que a gente tinha aí a média de 14, 15 mil visitações lá. Então, a gente tem que trazer isso de volta. E aí, a gente tem o Solar, que é a antiga prefeitura. Então, o que a gente pensou? Falou assim, poxa, vamos trazer o acervo para cá, para o Solar, como uma seção aí para o museu, para as obras, né, ficarem ali expostas. Sendo visitadas. Exatamente, até o governo federal, que lá é do governo federal. Lá é IFAM? Lá é Patrimônio Histórico? Isso, Patrimônio Histórico. Que administra. Isso. Então, até o governo federal providenciar a obra. A gente não podia deixar mais fechado. Chamamos o pessoal lá do museu, né, entramos ali no consenso, e aí nós vamos ceder eles o espaço para que eles levem as obras para continuar a visitação. Ok. E o prédio do Museu do Ouro, o que o governo federal falou? Aí ele vai fazer as obras. Estudo Brasileiro de Museus, né? Isso. Eles vão fazer as obras lá. Quando? Não tem previsão. Mas vão fazer. Vão fazer. Mas como é? Você ligou e falou, nós vamos fazer? Eles falaram que vão fazer. Falaram assim que estão passando por processo burocrático lá, né? Levantamento dos problemas e posterior licitação. Mas eu falei assim, não vão esperar não. Então vamos trazer para cá, trazer o pessoal para visitar o nosso patrimônio. Tomara que não aconteça logo, já aconteceu em outros locais. Tirou o acervo para visitação, aí ficou o prédio lá. Já tirou o acervo mesmo, vai deixando. Vai para o fim da fila. Mas aí durante a sessão a gente também coloca isso lá, né? Tem Eles prazo. poderem dar para a gente um prazo para que a gente coloque isso lá durante essas visitações. E a Casa Borba Gato? A Casa Borba Gato também entra, né? Porque ele é tipo um anexo do museu. Né? Ele é um anexo do museu. Então vão ser as duas coisas, né? Ao mesmo Tanto as tempo. obras, as peças do museu quanto da casa vão tudo para o Solar. O prefeito fica de olho aberto, viu? De olho. Porque senão vai adiando. Às vezes pode ter até uma fundação expert em incentivos culturais que possa entrar como parceira para gerir essa reforma e acelerar. E hoje em dia, essa questão de fundação ajuda muito, né, Demais. Carlinhos? Porque isso dá realmente uma aceleração nessa feitura das obras, né? Um amigo, colega da redação do Estado de Minas, lembrou que muitas peças sacras foram furtadas ao longo do tempo em Sabará. O mesmo ocorreu em Ouro Preto, Mariana, e destaca-se aqui o trabalho do Ministério Público, que nos últimos anos tem recuperado muitas, inclusive acho que foram teve uma recente em Sabará. Devolvidas em Sabará. Você tem alguma questão no aspecto, que é outro problema que você tem característico lá, de policiamento, cuidado, eu não sei, monitoramento, de segurar esse acervo sacro histórico? Porque tem quadrilha especializada para subir com isso. Né? Tem. E aí a gente tem ali igrejas que são famosíssimas, né, que no estrutural aí, não só pelo valor financeiro que ela tem, mas pelo histórico, né, como a Igreja Nossa Senhora do Ó, a igreja lá da Nossa Senhora da Conceição, que tem a parte da Aleijadinho. Isso daí está no nosso radar, né, da gente poder monitorar a cidade. Antigamente lá tinha um olho vivo, Carlino, que era uma câmera só, que ficou 10 anos parado. Colocaram uma câmera na área central, né, aquela dome, né? Colocaram lá, amarraram ela lá com fita isolante e ficou lá. Só ficou a câmera. Tinha uma câmera? Tinha uma câmera na área central.
E aí ficou parado. Tá lá na área central, que a gente vai fazer agora esse monitor, só que nós vamos fazer agora. Mas ela funciona? Não funciona não, tá lá. Então o olho vivo de Sabará é uma câmera, mas é um olho cego. Era um olho cego. É um olho cego. O olho vivo lá é olho cego. Olho cego. Não vê nada. Nada, não conseguia ver nada. E você quer colocar monitoramento, vídeo monitoramento? Isso, a gente já está em contato já, né? Fazendo esse processo aí de entender tecnologias hoje que tem, tanto na questão do acervo histórico, área histórica e demais partes da cidade, como também entrada e saída da cidade, como parceria, por exemplo, com a Polícia Militar do Hélios, né? Que é um sistema muito bom, que verifica a questão dos veículos, já joga no banco de dados se o veículo está furtado, roubado, clonado. Então, essa parceria a gente vai fazer também. Sabará também tem muito casarão histórico, casa antiga, e tem muita que está largada e caindo aos pedaços. Inclusive, a gente foi notificado, a gente reformou um casarão lá. Porque família, herança, passa, morre, o neto viaja, um mora não sei aonde e vai ficando, né? É isso aí. E aí vira abrigo de vagabundo, usuário de droga, e a própria arquitetura se desfaz. Vocês têm algum plano? Você falou que foi notificado para reformar uma? O Ministério Público notificou a gente para poder... Mas não achou o dono? Não, é porque o dono Alec não tem... Interesse? Não tem condições para poder fazer. Então, o município que vai fazer. E quase sempre nas áreas mais valorizadas da cidade. Quase sempre nas áreas mais valorizadas. Então, a gente já estava pensando nisso lá, a gente vai ter ali... pensar como fazer para que o centro histórico, que é onde que tem esse maior patrimônio mesmo, ele tenha uma manutenção periódica, né? E que seja isso aí, não ficar só a cargo da prefeitura, né? Fazer uma coisa em conjunto ali. Porque senão a gente vai ter que, imagina a gente ter que reformar, né? Todas as casas. Não tem jeito. E enchente lá tá meio complicado, né? Quando o rio enche ali pelas chuvas, principalmente no começo do ano. Você tem algum projeto nesse sentido? Mas eu já vim aqui para dar notícia boa também, né, cara? Que coisa bacana, hein? O que você vai fazer agora? 3 mesinhos de trabalho, já estamos ali para esse ano. Mas sossega, viu? Que tem mais 3 anos e meio ainda. Quantos dias? Tem mais de 1.200 dias. Porque político tem, Maria, os primeiros 100 dias, né? Sempre falei a vida inteira, prefeito, falta mais 1.000 ainda. Falta mais 1.000, vai fazer 1.200. E de enchente? E o que nós vamos fazer? A gente já está fazendo o processo ali, nós vamos desassorear os 2 rios, 20 quilômetros de extensão. E tá um matão aqui. Tá um matão. Nunca feito isso na história. Nunca feito na história. Nós vamos desassorear 20 quilômetros. 20 quilômetros? 20 quilômetros. Como é que chama o rio? Eu não lembro. Rio Sabará e Rio das Velhas. Aquele maior é o das Velhas, o Sabará. Isso, o Sabará ele começa ali no Pompéu, que tem lugar que não dá nem pra ver, de tanto mato. Tanto mato, isso aí. E aí o Rio das Velhas começa da Praça de Esportes ali, onde que eles convergem ali até... Segue adiante, até o final da cidade. Então vai ter o desassoreamento. Vai ter o desassoreamento. Então, Deus quiser. Lógico que vai combater enchente, lógico que o acúmulo de água vai ser menor. Muito natural. Menor, muito. E aí você pega ali, Carlinhos, nós temos hoje cerca de 10 mil famílias, não são pessoas, famílias impactadas diretamente. Ribeirinho ali do lado, nas 10 margens. mil famílias. Então isso aí também vai trazer um conforto muito maior, né? Hoje, por exemplo, o que a gente tem lá? Nós somos a 2ª cidade de Minas, só depois de BH, aderimos àquele Defesa Civil Alerta. Então, quando tem alerta severo, o pessoal recebe mensagem, o segundo a aderir. E também a gente colocou um monitoramento em tempo real lá, pelo YouTube, do Rio das Velhas, que tem uma régua, né? O que acontecia antes? Começava a chover, Carlinhos, o pessoal começava no WhatsApp, pegar vídeo antigo, lá, como é que tá o rio? Aí todo mundo começava a ficar nervoso, ansioso. Então agora não. Tem que evacuar. Isso aí. Agora já temos lá em tempo real, alguém fez fake news lá, que é um vídeo antigo, já entra no YouTube, já vê o monitoramento em tempo real. Que bom, parabéns. Obrigado. Para a gente caminhar para o final, o rolo seu com o transporte coletivo. Gente do Diz céu. que o contrato é antigo, o que não é diferente da maioria das cidades em Minas, e que você bateu de frente, que você mandou abrir uma CPI para o transporte lá? Os contratos das empresas de ônibus? Que história é essa? Carline. 3 mesinhos, hein? Vamos lá de novo. 3 mesinhos de gestão. Ano passado, ainda enquanto eu era... Você tá arrumando confusão, né? Não tá, não? Mas a gente tem que cuidar do povo, velho. Minha função é essa. Obrigação. Você é pago para isso. É isso aí, ué. E tem que fazer direito. O povo paga o seu salário para isso. É isso aí. Agora, tá enfrentando mesmo? Tá enfrentando. O que aconteceu? Ano passado ainda, enquanto candidato,
eles renovaram por mais 20 anos a concessão do transporte público em Sabará. Já tinham 20 anos de ação e renovaram por mais 20, sem licitação e sem audiência pública. Então a gente verificou ali possíveis irregularidades, fizemos uma ação popular, ainda candidato, e impetramos isso na justiça. Só que aí quando a gente assumiu a gestão, a empresa falou assim, prefeitura, a gente está fazendo aqui o nosso mapeamento aqui de gastos, já está aqui há 3 meses sem aumentar a passagem lá, diga-se de passagem, Carlinhos, uma das mais caras da região metropolitana, R$ 5,40. E aí o prefeito está fazendo... ameaçaram que se você não aumentasse o subsídio ia cortar a viagem. Aí. Rolou isso? Rolou. E aí a gente falou assim, vocês estão gastando quanto? Traz o documento para a gente ver, para a gente entender como é que é o contexto. Eles protocolaram o documento no dia 1º de abril, Carlinhos. Quando foi poucas horas depois, publicaram na rede social, não notificaram nem a prefeitura, que ia reduzir as linhas e os ônibus da cidade, que só tem 14 ônibus para 64 bairros. E aí, ou seja, julgaram isso para a população vir na prefeitura, pressionar a prefeitura para poder dar o subsídio para eles. Só que aqui não tem chantagem, eu não aceito chantagem. Então já fizemos a solicitação de abertura da CPI, já protocolamos na Câmara e já foi agora votado, já foi instaurado já a equipe CPI. Foi instaurado. Foi instaurado. Você não admitiu a chantagem por parte das empresas? Não admite chantagem. A gente está ali, a gente está no diálogo, né? Enquanto a gente puder conversar com todos, a gente vai conversar. O diálogo é importante e é sempre o caminho. Sempre o caminho. Mas é delicado. Mas é o que a gente estava fazendo. Diálogo, pedimos documentos para entender o contexto que eles falaram, só que eles protocolaram e já fizeram a redução. Então isso aí, para mim, é inaceitável. E o senhor vislumbra, com base no que der a CPI e tudo, tentar reduzir o valor dessa passagem? Que Deus, quem aguenta pagar isso? 5,40. E aí nós temos outros problemas ali, Carlinhos. Vamos lá. Responde o que eu perguntei. O senhor vislumbra reduzir o preço da passagem? Então, primeiro a gente tem que entender... Vai fugir de novo? Não, vou te responder. Sim ou não, ué? Não, por quê? Não, porque assim. se tiver irregularidade, tem que ser cortado o contrato. É por isso. Entendeu? Aí porque você interrompe e faz outra licitação. Isso, é por isso. E essa outra licitação pode ter um valor de passagem menor. Isso aí, é por isso. É isso que você está querendo. É isso aí. Porque se identificou o problema, então o que eles fizeram foi ato nulo, porque houve vício. Fez isso, abre nova licitação. E as empresas que vierem têm que prestar um ótimo serviço, verificar a questão do valor, e não só isso, a questão de quantidade de linha, quantidade de ônibus, abranger a cidade inteira, que não tem horário lá, ué. Rapaz do céu, eu pensei que o prefeito de Sabará cuidava só da festa do Jabuticaba. Tá vendo? É muito melhor para resolver, né? A gente está resolvendo. Muito obrigado pelo carinho, pela sua presença. Eu que agradeço. Sucesso lá, viu? Amém. Obrigado. Este é o jovem prefeito de Sabará, Sargento Rodolfo. Acesse, revise o programa na íntegra e não esqueçam, amanhã nas páginas do jornal Estado de Minas. A gente se vê no próximo programa. Até lá, gente.